Olá, estudantes do sétimo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 64 da matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre o efeito estufa. Dentro da nossa discussão, nós vamos comentar que o efeito estufa, o que é o efeito estufa e qual a sua influência sobre o aquecimento global. Vamos definir o que é o efeito estufa e vamos falar da sua influência sobre o aquecimento global. Opa, aí nós já temos uma divergência do que eu acreditava anteriormente. Efeito estufa e aquecimento global não são a mesma coisa? Não são não. Efeito estufa é uma coisa, aquecimento global é outra, muito diferente. Então a gente vai discutir um pouquinho o que é cada um deles e qual a sua diferença. Vamos falar sobre os principais responsáveis pelo aquecimento global. O efeito estufa influencia no aquecimento global. Ele é um dos responsáveis pelo aquecimento global? Como ele é responsável pelo aquecimento global? Aí a gente já começa a formular algumas perguntas. E vamos falar também sobre as principais consequências do aquecimento global. Tá, o aquecimento global surgiu, ou vai acontecer, ou está acontecendo, mas o que vem com o aquecimento global? Então, são as consequências relacionadas ao aquecimento global. Isso que a gente vai tentar discutir na nossa aula de hoje. Os objetivos específicos: entender a relação existente entre o efeito estufa e o aquecimento global, identificar os principais responsáveis pelo aumento da temperatura média do planeta. Mudamos o aquecimento global para aumento da temperatura média do planeta. Será que tem alguma relação? E reconhecer as consequências geradas pelo aquecimento global. Consequências geradas pelo aquecimento global. Quais são essas consequências? Antes da gente começar a nossa aula de hoje, preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Façam anotações de curiosidades, de conceitos, de definições que a gente vai falar ao longo da nossa aula de hoje. Essas anotações são muito importantes. Vocês vão utilizar elas quando vocês forem fazer um exercício, quando vocês forem fazer uma avaliação ou quando vocês precisarem relembrar o que nós trabalhamos aqui hoje. Vocês precisarem relembrar qual a diferença entre efeito estufa e aquecimento global. Quando alguém vier falando para vocês que o efeito estufa está causando o degelo das geleiras, o derretimento das geleiras, enfim. E vocês vão dizer, não é o efeito estufa não. É o aquecimento global que está causando o derretimento das geleiras. A gente vai discutindo um pouquinho mais adiante. Vamos lá então. O efeito estufa. Você já visitou uma estufa? Principalmente em regiões de clima mais frio, algumas plantas tropicais são cultivadas em estufas. Isso é uma estufa. Talvez o pessoal que tenha contato com pessoas mais do interior tenha uma estufa em casa. Ou até vocês mesmos tenham uma estufa em casa. Não grande como essa, mas uma estufa menor, onde ficam apenas algumas bandejas de alguma cultura que vai ser plantada. O pessoal aqui da região planta muito fumo, então usam pequenas estufas, um plástico recobrindo algumas bandejas das sementes de fumo até elas adquirirem um tamanho, uma determinada quantidade de raízes para poder ser fixado no solo, se fixarem com qualidade no solo. Isso é uma estufa. Algo semelhante ocorre com um carro no estacionamento. Mas vamos lá. O efeito estufa, a luz do sol atravessa as paredes transparentes da estufa e aquece o solo e o ar internos. Semelhante com um carro. Qual a semelhança? Está inteiramente fechado e é transparente em alguns pontos, permitindo que a luz do sol atravesse as paredes transparentes da estufa ou do carro, atravesse os vidros do carro, aquecendo o solo e o ar internamente, aquecendo o estofamento do carro e o ar dentro do carro.
Como o ambiente é fechado, esse ar quente não escapa. Não tem uma brisa que carrega esse ar quente, ele fica preso dentro da estufa ou dentro do carro, mantendo o ambiente interno mais quente do que o ambiente externo. Então, o ambiente interno fica uma temperatura mais elevada do que o ambiente externo. Um carro lá exposto à luz solar, o painel dele, a temperatura do dia estava em torno de 37 graus Celsius. O painel do carro estava a 69 graus Celsius. Os bancos estavam a 50 graus Celsius. O volante a 52 e o interior estava a 46 graus Celsius. A temperatura estava muito maior do que fora do carro. Isso porque ele ficou estacionado no sol. A estufa geralmente fica num ambiente onde recebe uma grande incidência de luz solar também. Os raios solares atravessam as paredes da estufa, aquecem o ambiente lá dentro e mantêm algumas plantas que precisam de uma temperatura maior bem desenvolvidas. Já se ele está estacionado na sombra, numa temperatura do ambiente de 37 graus, o painel fica a 47, os bancos ficam a 40, o volante a 41 e o interior fica a 37 graus. Por quê? Porque não tem raios solares penetrando o vidro do carro, atravessando o vidro do carro e aquecendo o ar lá dentro. Isso daqui não é uma estufa bem feita. Por quê? Porque não está exposta à luz solar. Para ser uma estufa bem feita, precisa estar exposta à luz solar. Aí sim a temperatura interna vai ser maior do que a externa. Assim como ocorre na estufa, a luz do Sol atravessa a atmosfera e aquece a nossa Terra. O planeta Terra. Uma porcentagem do calor refletido não consegue escapar para o espaço, sendo retida por certos gases na atmosfera. Os raios solares adentrando na nossa atmosfera. Parte deles é refletida já para o espaço, nem chega a entrar na atmosfera. Nossa atmosfera faz essa reflexão, como se fosse um vidro espelhado. Parte dele é espelhado que reflete para o espaço novamente esses raios solares. Outro tanto dos raios solares adentra na nossa atmosfera, aquecendo nossos rios, nossos mares, nosso solo, o ar, mantendo então a temperatura do planeta elevada. Percebemos isso durante o dia, principalmente no meio-dia, onde tem a maior quantidade de raios solares atingindo o planeta, e à noite. Nós temos uma grande diferença de temperatura, simplesmente porque numa nós temos o Sol e na outra nós não temos o Sol presente. Enfim, aqueceu o planeta Terra. Um tanto desses raios solares também é refletido. Bateu na água, bateu numa janela, enfim, no solo, e ela vai ser refletida para o espaço novamente. Um tanto consegue sair da atmosfera, outro tanto é refletido novamente para a superfície do planeta, mantendo então esses raios solares sendo refletidos para o espaço, para a atmosfera e da atmosfera para o solo, para a atmosfera, da atmosfera para o solo, ficando preso assim esses raios solares no planeta. O principal gás que retém o calor no planeta Terra é o gás carbônico, além do vapor d'água. Então, o vapor d'água e o gás carbônico são os responsáveis por manter a temperatura do planeta média, reter o calor na superfície do planeta. Esse efeito na atmosfera sobre a temperatura da Terra é chamado de efeito estufa. Então, o que nós fazemos para as nossas plantas, ou o que acontece quando nós deixamos o carro estacionado no Sol, acontece com o nosso planeta Terra também. Entram raios solares, aquece a superfície, aquece o ar, mas ele não consegue sair para o espaço, ele fica retido aqui. E isso é o efeito estufa. O calor retido dentro de uma redoma de ar, certo? E agora, o que é o aquecimento global? O aumento do número de indústrias e veículos no mundo representa um problema ambiental. Aumentar a quantidade de veículos e indústria é um problema ambiental. Por quê?
Porque eles são as principais fontes emissoras de gás carbônico na atmosfera. Porque na maioria dos casos, a queima de combustíveis fósseis como o carvão e o petróleo. Queimou carvão, queimou petróleo, emite além de produzir energia, acaba emitindo gás carbônico para a atmosfera. E o gás carbônico é o responsável pelo efeito estufa. E a maior parte desse gás carbônico não é absorvida pela fotossíntese e fica na atmosfera. Lembram da fotossíntese, né? Fotossíntese, a planta capta gás carbônico, água, sais minerais, luz solar e transforma em energia e oxigênio. Só que como tem aumentado a quantidade de veículos e de indústrias, esse gás carbônico que está sendo liberado não é, ou melhor, é um excesso para as plantas. Elas não conseguem capturar todo o gás carbônico. Parte dele fica depositado na nossa atmosfera. Como consequência desse aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, o efeito estufa se intensifica. O efeito estufa se intensifica, causando o aquecimento global, que é a elevação da temperatura média do planeta. O efeito estufa se intensifica, quer dizer que uma camada maior de gás carbônico vai se formar na atmosfera. Quando os raios solares atingem a superfície do planeta, são refletidos para o espaço, em direção ao espaço, anteriormente uma boa parte deles saía para o espaço e uma pequena parte ficava retida. Quanto mais gás carbônico nós colocamos na atmosfera, mais espessa vai ficar essa camada de atmosfera. E uma menor quantidade desses raios solares vai conseguir sair para o espaço. Ou seja, a luz do Sol atingiu o planeta, vai ser refletida, atingiu a atmosfera, vai ser não completamente, mas quase que completamente refletida para a superfície do planeta de novo. O que ficava na superfície, dentro da atmosfera, por exemplo, 20% dos raios solares, agora vai ficando 40%, 50%, vai ficando uma quantidade maior. E isso, consequentemente, mais raios solares, com consequência nós temos um aumento no calor na superfície do planeta. E esse aumento do calor gera uma elevação da temperatura média do planeta. Elevação da temperatura média do planeta. Nós temos uma temperatura média de 15 graus Celsius. Pegando a temperatura dos polos, da linha equatorial, da linha tropical, enfim, de todas as zonas do planeta, fazendo uma média delas, nós temos uma média da temperatura de 15 graus Celsius. Graças a essa intensificação do efeito estufa, a temperatura média do planeta está aumentando e tende a aumentar ainda mais. E esse aumento da temperatura do planeta, esse aquecimento do planeta, quando você aumenta a temperatura, você está aquecendo um objeto. Então, esse objeto é o nosso planeta. Então, nós temos um aquecimento global devido à intensificação do efeito estufa. Essa é a diferença entre os dois. O efeito estufa é muito importante. Se não tivesse o efeito estufa, à noite a Terra seria extremamente gelada. Então, temperaturas negativas para nós, extremamente negativas. Mas graças ao efeito estufa, a temperatura cai alguns graus. 10 graus que seja, mas ela não chega a ser muito abaixo de zero. Então, o efeito estufa é benéfico para o nosso planeta, mas ele se intensificando, ele vai gerar esse aquecimento global. Outros fatores que contribuem para o aquecimento global são os desmatamentos e as queimadas. As plantas retiram gás carbônico do ar durante a fotossíntese. Quando elas são removidas, mais gás carbônico permanece na atmosfera. Isso chega a ser até muito fácil de ser entendido, certo? Você tirou as plantas que retiravam gás carbônico, quer dizer que mais gás carbônico vai ficar retido na atmosfera. Quanto mais plantas você plantar, maior a quantidade de gás carbônico que você vai tirar. Então, é uma proporção, uma lógica muito fácil de se entender.
Boa parte do gás carbônico retirado do ar pelas plantas é transformada nas substâncias que formam o seu próprio corpo. Por isso que quando nós queimamos uma lenha, queimamos uma árvore, enfim, nós liberamos uma grande quantidade de gás carbônico na atmosfera. Porque elas são formadas de carbono. Elas absorvem esse gás carbônico e incorporam nelas. Então elas têm uma grande quantidade de carbono nelas. Quando elas são queimadas, também liberam esse gás carbônico. Também intensificaram o aquecimento global o vapor d'água e o gás metano na atmosfera. Esse último é produzido em alguns tipos de decomposição de matéria orgânica. Estamos falando do metano. Em plantações de arroz e na fermentação do alimento no sistema biológico de certos animais ruminantes, como o gado bovino. Então, lixões liberam uma grande quantidade de gás metano na atmosfera, que intensifica o efeito estufa e, consequentemente, leva ao aumento da temperatura média do planeta, que leva ao aquecimento global. Animais ruminantes, o gado, por exemplo, eles fermentam o alimento, o pasto, no estômago deles, enfim, e pela narina e pela boca eles liberam esse metano também na atmosfera. Então, quanto mais animais ruminantes a gente tiver, maior vai ser a poluição, também, consequentemente, o aquecimento global. O aquecimento global pode provocar a elevação dos níveis dos mares devido ao derretimento do gelo nas montanhas e nos mantos de gelo da Groenlândia e da Antártida, que se localizam sobre terra firme. Vamos pensar que tem muito gelo em cima de montanhas e acima de porções de solo. Quando esse gelo derreter, é como se nós estivéssemos derramando água de uma jarra num copo. Vai chegar um momento em que a água desse copo, o nível da água desse copo vai aumentando, porque a gente está colocando mais água nesse copo. Uma ideia, o copo seria nossos oceanos. Conforme o gelo das montanhas, enfim, das partes do solo vai derretendo, essa água vai escorrendo para o oceano e o nível do oceano vai aumentando. Então, regiões litorâneas, assim, nós temos um perigo muito grande de inundações, de serem alagadas, justamente porque o nível do mar vai subir e essas regiões vão ser cobertas por água. Com isso, grandes áreas do litoral poderão ser inundadas, deixando muitas pessoas desabrigadas e contaminando reservatórios de água doce nas regiões costeiras. Se tem um reservatório de água doce, um lago grandão, onde vocês retiram água para a cidade, para abastecimento de uma cidade, se vier uma inundação, a água do mar contaminar, entrar em contato com essa água do lago, ela vai deixar de ser uma água doce. A salinidade vai se misturar com ela e ela vai virar uma água salobra. Então, você perde aquela tua reserva de água doce também. Também estão ocorrendo mudanças climáticas globais importantes, com o maior número de fenômenos climáticos extremos, ondas de forte calor, secas e inundações mais frequentes. Então, o clima, essas mudanças climáticas estão acontecendo devido ao aquecimento global. Onde não acontecia uma seca extrema, longos meses sem uma gota de chuva, agora estão acontecendo. Onde em regiões tínhamos um grande período de seca, agora está chovendo demais e está dando inundações lá. Enfim, o clima está desregulado, está sofrendo mudanças devido ao aquecimento global. Todas as previsões sobre as consequências do aquecimento global dependem das medidas tomadas no presente. Então, nós ainda podemos mudar o nosso futuro, nós ainda podemos mudar o nosso destino. Fortes mudanças climáticas ainda estão por vir, já estão acontecendo, mas elas podem ficar ainda piores.
E o nosso futuro depende das medidas tomadas agora no presente. Em relação, por exemplo, às emissões de gás carbônico, que segundo o painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, o IPCC. Então, se a gente reduzir as emissões de gás carbônico, nós conseguimos reduzir esse aquecimento global, essas mudanças climáticas e esses eventos catastróficos que nos aguardam num futuro não muito distante, infelizmente. Esse órgão das Nações Unidas produz relatórios periódicos sobre o aquecimento global, tomando como base as pesquisas de 2.500 cientistas no mundo todo. Então não é uma pessoa que fala que o aquecimento global existe, não são duas pessoas que falam que o aquecimento global existe, que as mudanças climáticas estão acontecendo e vão piorar com o passar do tempo. São mais de 2.500 cientistas que falam sobre o aquecimento global, que falam sobre essas mudanças climáticas e estão há muito tempo já alertando o mundo todo de que nós devemos reduzir as nossas emissões de carbono na atmosfera para reduzir assim o aquecimento global. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.